Isso aí, pessoal, estamos começando mais um Casadões Cast, o podcast feito por homens casados. Para homens casados. É isso aí. Se você tem curiosidade de saber o ponto de vista de homens a respeito do casamento, esse podcast é para você. Se você gostar, siga a gente nas redes sociais, deixa uma curtida, deixa uma boa avaliação para a gente, que ajuda o algoritmo aqui da plataforma a divulgar melhor nosso trabalho. Somos uns sobreviventes, né? Porque já estamos no 5º episódio, é isso? Quarto episódio. Primeira temporada, 4º episódio. Infelizmente, novamente estamos desfalcados, né? No programa de hoje. 2 dos nossos casadões não estão presentes, mas é o que eu costumo pensar. É igual no futebol, o torneio de pontos corridos, né? É uma maratona, entendeu? Às vezes você joga com o time completo, às vezes você joga com o time reserva, às vezes você joga sem 2 titulares, entendeu? Então, assim, em algum momento sempre vai acontecer algum problema, mas eu acho que o mais legal é a gente manter a persistência e a consistência, né? Continuar sempre gravando. Porque esperar sempre a perfeição não vai ser muito difícil, né? Vamos fazer nas condições aí que a gente tem. Exato. Hoje estamos aí com o eu sou Eli Wilson. O Ricardo Macedo. E Williams Romano. É isso aí, o Brás. O Williams Brás Romano. É isso aí. Não pode esquecer do Brás. Esse é um belo nome, né? Williams Brás. Muito bom. Pois é, cara. Agora deu calor, cara. Deu calor, subiu aqui. Bom, no tema de hoje, mais um tema polêmico aí, né? Casamento, expectativa versus realidade. E aí, será que os homens também criam muita expectativa nesse casamento? Porque, assim, esse é um papel mais colocado para as mulheres, né? A mulher sonha, aquela coisa, e depois a mulher se frustra muito, principalmente com muito comportamento que o homem tem, né? Que ela não gosta, que ela acaba não gostando, né? Por conta, sei lá, de maturidade, que a gente já discutiu outros podcasts, né? Mas será que o homem também passa por isso? Como que é essa transição aí do pré pro pós-casamento, né? Então a gente vai bater um papo aí sobre isso hoje. O Ricardo é um cara bom realmente para começar, porque ele passou... Eu não sei se o Williams também passou pela fase de morar junto sem casar. Passou também? Então, como você vai falar daqui a pouco, mas o Ricardo também tem uma experiência completa. Eu ainda não tenho uma experiência completa, mas eu ainda vou deixar isso para outro podcast. E o Ricardo dá umas ideias boas também. Mas o Ricardo pode acrescentar muito aí. Dá aí a sua opinião, então, senhor Ricardo Macedo. O que você acha, cara? Vamos lá. Expectativa, realidade. Foi muito triste, frustrante, foi surpreendente positivamente, negativamente? O que você acha? Como a gente já tinha falado, eu tive a experiência de fazer o test drive, né? Boa. A gente há 7 anos juntos, mas namoramos aí depois a gente resolveu morar juntos, e depois de 3 anos morando juntos, a gente resolveu se casar. Realmente tem uma expectativa do que vai acontecer, do que a gente vai viver, né? Vai vivenciar, e a realidade ela é um pouco diferente. Não que seja ruim, mas ela é diferente. E no meu caso, a gente começou a morar junto, daí, como eu já tinha dito no podcast passado, mexe um pouco com cultura familiar, né? Mexe um pouco com as manias um do outro. Então, é um pouco difícil no começo. Mas assim, a gente tem aquela expectativa de tentar prover as coisas o mais rápido possível para ficar boa logo, né? E não acontece dessa forma, entendeu, cara? A gente não tem um casamento perfeito, mas longe disso e nunca vai ter, entendeu? Mas a expectativa é bem diferente da realidade. A gente cria, eu pelo menos criei várias expectativas que a realidade não que não supria, mas não era aquilo que aconteceu do que estava na minha cabeça, né? Tipo, dá só um norte, assim, tipo, quais tipos de expectativa em relação a quê, mais ou menos? Não? Em relação à convivência, parece que ia ser mais simples, mas não é, sabe?
Isso é bem. Tipo assim, a rotina criada, ela começa a pesar. E na expectativa você fica, não, eu faço fácil, não sei o quê, ou faço. Mas não é, cara, assim. A realidade é diferente, a rotina bate forte, cara. E as mudanças vêm também, sabe? Você se pega pensando, nossa, mas eu achei que ia ser diferente, não sei o quê. É o que eu te falei, não que aconteça coisas ruins, mas acontece diferente do que você pensou realmente. E é bom, cara, é bom. É bom você parar e pra pensar mesmo assim, você fala, pô, se fosse do jeito que eu achei que fosse, ia ser fácil, entendeu? Então, tem diferença assim, cara. A expectativa, ela bate de uma forma, mas a realidade, ela bate de outra. Sim. Mas não pelo lado ruim, entendeu? Tem as controvérsias. Sim. Mas você tinha, assim, em relação à expectativa ainda, você era aquele garoto romântico que achava que ia ser o casamento da Barbie com o Ken, nem sei se eles se casaram, mas algo do tipo assim, entendeu? Não tive muito isso. Beverly Hills. Não, eu sempre fui um cara mais pé no chão. A Débora também, ela é muito pé no chão, assim, e ela é mais centrada, assim. A gente não é aquele casal meloso, sabe? Que acha que vai casar e vai viver mil maravilhas. Então eu não criei tanto essa expectativa, pelo menos desse lado não. Então, mas isso por conta aqui do tempo de namoro já? Porque às vezes o namoro é bom por causa disso, né, cara? Passados, sim. Sim. Mas o namoro é bom por causa disso também, né, cara? Porque ele dá uma... Ele te joga mais na realidade mesmo. Verdade. E tem gente que acho que namora pouco, cara. Na minha opinião, eu acho que tem gente que namora pouco antes de tomar. Não tô julgando, né? Nem criticando, mas eu acho que muitos dos relacionamentos que acabam dando errado é por falta de namoro. Eu acho que as pessoas não tinham que ter pressa, assim, entendeu? Acho que tem não quer dizer que tem que nunca casar, mas assim, eu acho que o namoro tem que ser bem desenvolvido, assim. A pessoa tem que estar bem tranquila em relação a isso, porque sempre muda alguma coisa, né, cara? Mesmo por mais que você conheça a pessoa, sempre tem alguma coisa. Né? Quando você tá namorando, é diferente. É o que eu te falei, quando a gente tá morando junto, você começa a conhecer mais a pessoa. Você convive com as manias da pessoa e com as suas manias, entendeu? É diferente, sim, porra. É difícil você, assim, logo que você tá... Eu namorei 1 ano e meio, que eu te falei, depois a gente começou a morar junto. E a gente fez o test drive. Mas a gente pensa que vai ser fácil, por se dar bem. Eu sou um cara muito tranquilo, a Débora também é tranquila, a gente gosta das mesmas coisas, sabe? Consegue fazer bastante coisas juntos, mas chega um momento que é difícil, cara. A lua de mel durou quanto tempo? Porque tem um prazo. A gente acha que vai dar tudo mil maravilha até acontecer como o pessoal do marketing fala, né? Você tem tudo planejado até você tomar o primeiro soco na cara, tá ligado? Aí quando o jogo é pra valer, aí tudo muda, entendeu? Sim. Aí E geralmente é um período de 3 meses, é verdade isso? Foi assim pra você, cara? Cara, então. Quando a gente começou a morar junto, eu acho que foi isso mesmo. Uns 3, 4 meses, cara. De lua de mel. Até cair na realidade, até começar a bater a rotina, né? Mas é isso mesmo, mais ou menos é isso mesmo. Pode ver. Mas é que nem eu te falei, não pro lado ruim, né? Eu me dou muito bem com a Bela, a gente tá super bem. Só que a gente viu que é difícil, tipo, morar junto. Sim. Quando a gente namorava, a gente só se via de sexta, sábado, domingo, depois cada um pra sua casa, beleza, né? Morando junto, você vê que a coisa é diferente. Você tem que dormir junto. Você vai pro sofá, mas depois você tem que estar vendo a pessoa ali, entendeu? E em relação a... Você ficou muito frustrado quando começou esses pequenos conflitos? A gente fala pequeno, né? Porque não são pequenos conflitos, mas assim, você ficou muito frustrado com esses pequenos conflitos quando começaram, ou você já estava meio que calejado, já meio que esperava que... No começo eu assustei um pouco, né? Porque, como eu te falei, como a gente é muito tranquilo, até começar a ver umas coisas que chateiam a outra pessoa, sabe? Que quando a gente tava namorando não acontecia, dá uma assustada. Mas assim, pô, eu acho que eu peguei pesado também, sabe? Então é isso, cara. Antes da gente morar junto, rola realmente a expectativa. Mas não é coisa que me decepcionou, sabe? Umas coisas que eu já sabia que poderia acontecer.
E chegou aquele ponto assim de errei, tomei a decisão errada. Porque você sabe, né, o que acontece com muita gente, principalmente depois que casa mesmo no papel, aquela coisa, parece que agora não tem mais volta, que aí a pessoa bate aquela crise de arrependimento que muitas vezes é passageira, né? Que é só um momento, né? Mas que ela entra no drama e acha que aquilo é o fim do mundo. Já quer voltar para casa da mãe, já quer desfazer tudo. Eu não tive muito isso, não. Assim, eu sou um cara que nem eu penso, falo, não, é uma fase, a gente tem que passar por isso, entendeu? E vamos lidar junto com isso. Mas eu não tive isso, não, de querer, já jogar tudo pro alto. Eu sempre fui mais centrado e a gente tenta conversar sobre o problema, sobre o assunto que está acontecendo. Tenta resolver, né? Se não resolve, deixa passar uns dias, vai resolvendo conforme dá para resolver. Mas não cheguei nesse ponto ainda não. Entendi. Porque assim, é o que eu falei, a frustração ela é inevitável, né? Todo mundo, né? É muito difícil falar assim, não me frustrei. Acho que todo mundo se frustra. Não, rola, acontece. Agora, se assim, rolou mais surpresas negativas, né, no sentido de frustração da sua parte ou da parte dela? Ela se surpreendeu mais com você ou você se surpreendeu mais com ela? Ou foi mais ou menos equilibrado? Eu acho que foi um pouco equilibrado. Mas eu acho que ela teve boas surpresas também. Isso aí. Eu tô falando como, assim, tipo, da minha parte, mas realmente, da dela também, né? E ela deve ter sofrido um pouco também com as expectativas e a realidade de estar convivendo com uma pessoa que ela nunca conviveu, entendeu? Sim. E vocês conversaram sobre isso? Já conversando. Hoje em dia a gente acha legal conversar sobre isso. Na época, hoje em dia a gente consegue conversar mais de boa sobre isso. Na época eu acho que dava uma travada, tá ligado? Eu acho que a gente tinha medo ainda de magoar o outro falando sobre isso, né? Entendi. Tipo assim, você não se arrepende? Tipo, acho que hoje se eu perguntar, vai ser mais sincero, entendeu? Acho que na época ela tinha um pouco de receio de falar. Não sei se ela já passou por isso, pelo menos pelo que a gente já conversou, não. Né? Você acha que assim, tem qualidades, tem diversos tipos de qualidade de namoro, né? Tem gente que, eu não sei como, cara, de verdade, porque assim, o meu, graças a Deus, não foi um namoro bem sincero. Sim. Tudo que tinha que estourar lá, estourou. O namoro. Não ficou pouca coisa para depois, entendeu? Assim. Então, assim, realmente eu tinha boa noção de onde eu estava entrando e ela também, entendeu? Mas a qualidade do seu namoro, você acha que foi satisfatória como uma boa introdução para o morar junto? Foi. Ou foi você acha que não é precipitado, mas assim, você acha que você acabou descobrindo muito mais coisas depois que você estava morando junto, ou a mudança não foi tão grande assim? É que assim, quando a gente estava namorando, ela estava para sair de casa já. Quando a gente se conheceu, ela já tinha um plano de morar sozinha. E eu também já tinha. Eu tinha muita vontade de sair de casa, na casa dos meus pais, pra poder me desbravar aí, né? Você falou no podcast, né? Que você tinha muita vontade eu sempre tive vontade de sair, morar sozinho, tudo, mas não tive essa oportunidade. Então, quando surgiu o nosso namoro, que a gente ficou mais ou menos um ano namorando, começou a surgir esses assuntos, que a gente queria, mesmo assim, a gente queria ainda morar sozinho, né? E a gente falou, a gente quer morar sozinho e tudo, por que a gente não tenta, né, morar junto? Porque se dá certo, né? E aí foi que surgiu a ideia da gente começar a querer morar junto. Mas partiu de quem? Uma proposta? Partiu de mim. E ela ficou resistente ou... Não foi resistente não, cara. Pelo contrário, ela aceitou numa boa. Mas falou, aí que ela mesma usou, falou, vamos fazer um test drive. Se ficar legal, né? Beleza, a gente mantém relacionamento. Foi aí que a gente começou a pensar e começar a procurar lugar, tudo pra morar. Eu mesmo falei, o negócio tá mais sério, né? Se ela aceitou... Tá ligado? Entendi. O Williams aí montou o equipamento aí. Montei aqui outro escritório que improvisei aqui, tive que me mudar. Tava muito atribulado lá. Entendi. Eu lembro assim de ter expectativas, né? Mas antes de namorar, qualquer coisa assim. Você era um garoto romântico sonhador?
eu sou, né, meio sonhador. Eu acho que eu era mais ainda, né? Às vezes até sonhava até demais, né? Ficava sonhando muito, né? Ficava no mundo da fantasia, né? Por isso você virou desenhista. Eu gostava. Isso faz parte também, né? Então eu ficava, assim, a expectativa de conhecer alguém, né? Legal, especial, né? Às vezes às vezes eu dava uma julgada, né? Ninguém é perfeito, né? Eu olhava assim, olhava aquele cara assim, falava, pô, esse cara é chato pra caramba, tá namorando, pô, esse cara é mó folgado aí, né? Pô, A gente tem isso também, você tem por isso, Willis. E aí, fala, pô, se ele tá namorando, então também quero namorar, pô. E às vezes era mais nisso, assim, a minha expectativa, né? Que eu me lembre, né? Era mais de achar uma pessoa legal, que eu me desse bem com ela, que fôssemos parecidos, né? E uma companhia, né? Uma pessoa que você pudesse trocar bastante coisa, né? Com ela, fazer uma troca assim que fosse legal de conversar, né? A minha expectativa que eu lembre maior era essa, né? Williams, mas a expectativa que você tinha era de encontrar uma pessoa que parecesse com você ou você nunca foi apegado a isso? Sim, eu acho que um pouco a gente procura alguém parecido, né? Tem essa tendência, né? Uhum. Mas eu posso garantir, assim, que a Adriana, assim, de personalidade, a gente não é muito diferente. Uhum. Muito mesmo, assim. Então, a realidade foi outra, né? Se eu tinha a expectativa de encontrar uma pessoa parecida, a realidade foi oposta, né? Encontrei uma pessoa totalmente diferente de mim, né? E apesar da gente gostar muito de conversar, de trocar tudo, né? De ter muita coisa em comum, né? Muitos assuntos em comum, a gente é bem diferente. E aí, isso foi o pré-casamento. Quando vocês, no caso, você falou que vocês também moraram juntos antes de oficializar a união, né? A gente alugou uma casa e fomos morar junto, né? E aí eu pergunto a mesma coisa, quanto tempo durou a lua de mel? Eu acho que o tempo que a gente... o tempo do test drive, né? Não, o Ricardo falou, 3 meses a coisa estourou. Eu não lembro de ter contado assim. Porque, assim, nunca foi muito fantasioso, assim, na realidade, né? Até no começo, assim, foi bem realidade mesmo, né? Bem o que era possível, né? Não tinha... Não, porque assim, a lua de mel, né? A lua de mel é aquele período do namoro, né? O começo do namoro, onde... Não. A lua de mel é o momento que você vai falar assim, agora estamos juntos para sempre, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Cara, isso... Um dia só love, maravilha, tá ligado? Não existe briga, não existe conflito, tá tudo lindo. Entendeu? Geralmente, é o que eu falei, são 3 meses aí. Depois... Não. Durou bastante. Durou bastante. Eu acho que foi um período... Passou o casamento, a gente ficou 1 ano morando junto, depois acho que 2 anos, né? Primeiro a gente alugou uma casa, depois a outra casa a gente já financiou, né? Então já era casa própria, mas a gente morou mais 1 ano nessa segunda casa até a gente se casar, né? Então aí a gente tinha um cachorrinho e tal, né? Era aquela coisa, né? E durou muito tempo, assim, essa lua de mel, né? Uhum. Então, aí depois a gente se casou e 1 ano depois a gente teve filhos, né? Um filho, né? O Leonardo já nasceu. Você casou, você está falando, tipo, fizeram a cerimônia. A gente fez uma cerimônia para a família, né? É importante, a gente achou importante para... Não, então, mas o casamento, vocês já estavam morando juntos, já? A gente já estava morando junto, já. Então há 2 anos. O casamento já estava rolando, né? Sim, Ou não, né? Porque isso vai ser um outro tema para o podcast, né? Será que tem diferença? A gente vai falar disso outro dia. Será que tem diferença entre morar junto e casar? Mas deixa pro próximo. Vamos continuar na expectativa aí, galera. Foi uma vida de casado mesmo, né? A gente trocava tudo e tinha toda
eu vivia como se fosse casado mesmo. Não, sem spoiler. Vai lá, continua na expectativa. E aí, a expectativa até que foi bem. Eu não tinha altas expectativas assim de encontrar aquela pessoa perfeita, né? Então, eu acho que eu não tinha essa expectativa. Eu tinha a expectativa de encontrar uma pessoa legal, bacana, que eu pudesse passar horas conversando, né? E que tivesse esse companheirismo, né? Então, isso acabou se realizando mesmo, né? E as brigas fazem parte, né, dessa... Porque assim, a gente acha que não vai brigar, né? Acha que vai viver um conto de fadas, né? Igual você começou falando. A lua de mel. A eterna lua de mel. Então, isso já desde o... Nem esperou vencer 3 meses. Então é isso que eu queria saber. Aí já teve... não, então os acertos, né? Então, peraí, vamos fazer vamos reiterar a coisa aqui, entendeu? Então, assim, não foi 2 anos de lua de mel maravilhosa. A coisa já tinha caído na real já um bom tempo antes. Já, eu assim, sou mais tranquilo, né? Ela já é mais, como que fala, espevitada. Estourada? Não é... Ela é agitada. Mais agitada e tudo mais. Então, eu acho que aí foi equilibrando assim, né? Mas com o tempo, eu precisei... todo mundo precisou ir se ajustando, né? Então, eu não fiquei tão mais tranquilo. As coisas foram se tornando mais possíveis, né? Porque como que você vai conviver sem uma discussão aqui e ali, né? Não tem como, né? Você tem as suas diferenças, né? Você chega esperando uma coisa e acaba tendo que aprender ali na marra, né? E você acha que a expectativa dela era diferente da sua ou não? Mano, era isso que eu ia perguntar. Desculpa, host. Não, foi na sincronia perfeita, velho. Eu acho que... Expectativa... Olha, é fácil pra gente falar da nossa, né, cara? Eu acho que não, né? Acho que não foi totalmente atendida, eu acho, né? Mas você acha que ela se frustrou mais com você ou você se frustrou mais com ela? Frustrar assim, não tô dizendo assim, uma decepção. Não, frustrar no sentido assim, nossa, me desapontou ali essa coisa, esse jeito, essa atitude ou essa mania. Eu acho que ela deve ter se frustrado um pouco mais, porque eu acho que ela como ela é agitada, ela gosta de uma vida social mais agitada, né? E falar com mais pessoas, né? E tudo mais. Então como eu sou mais introvertido, né? Eu acho que talvez ela tenha se frustrado um pouquinho com esse fato de não poder exercer tanto essa sociabilidade como poderia, né? Se eu fosse uma pessoa mais extrovertida e tivesse essa disponibilidade assim como ela tem. Entendi. Só por isso. Mas no começo do namoro você fez o marketing errado ou não? Não. Eu era pior. Eu era mais bicho do mato. Então, eu não consigo fazer esse marketing. Apesar de ter estudado publicidade, acho que eu tentei aprender o marketing, né? Mas no caso do marketing pessoal, eu não aprendi. Nunca consegui fazer. Você não mentiu quando vocês começaram a namorar? Nem um pouquinho. Eu só menti uma coisa que eu falava pra ela, que eu era um excelente nadador. E eu não sei nada. Eu falava pra ela, Só que nada. Aí quando ela foi ver, ela falou, aí, nada. Não nada. Mas fora só isso. Mas o resto não deixei muito claro. Não fiz propaganda enganosa, não. É engraçado, a gente fala da expectativa, mas a gente fala muito da nossa, né? A gente tá falando da expectativa da outra pessoa. É complicado. Eu acho que eu deixei a desejar em algumas coisas. Eu sou um cara que gosta de fazer algumas coisas, mas que eu acho que eu aumentei no marketing pessoal. Entendi. Tá ligado? Tipo, você deu uma exagerada no... eu acho que sim. Ela já me cobrou algumas coisas, falou, pô, você falava que não sei o quê. Tá vendo? Mexe com a expectativa dela, né? E Entendi. não que às vezes eu não goste de fazer tal coisa, mas às vezes eu não tô na pegada mais de fazer igual era antes. Entendi.
Tipo, ir na praia, né? Você sei falava, eu lá. adoro ir na... Ela É que falava, assim, eu gosto de ir na praia. Eu adoro ir na praia. ela gosta muito Nossa, de ir na praia, tudo. Eu gosto mais do campo, eu gosto do bagulho mais Sei. árvore, mais mato, entendeu? Mas você vendeu que você gostava de ir na praia, mano? Não, eu realmente gosto. Só que eu acho que eu me deixei levar mais, tipo, não gosta falei, não, tanto. então vamos, sabe? Hoje em dia não, eu Entendi. falo, cara, eu prefiro ir pro campo, entendeu? Ah, então isso é legal, cara, que tá falando. Porque realmente a gente acha que, dependendo do nível da relação, acho que o casamento ele é implacável, cara. Tipo assim, a intimidade você vai acabar, a verdade vai acabar aparecendo. Não Sim, tem como você sim, esconder, né? verdade. Tem como. Uma Você hora ou pode outra fazer. você fala, porra, velho, por que eu tô mentindo então, né, cara? Pra quem, né? Exato. Por exemplo, cara, eu não suporto sujeira com água, tá ligado? É uma coisa assim. Tô dando um exemplo, é verdade, eu não suporto. Não sei o que eu tenho, cara, se é coisa de vida passada, não sei. Mano, eu não suporto, não suporto, não suporto. Que Tipo tipo de assim, sujeira com água? Como cara, assim? qualquer poça, Poeira, Ah, tá. a pessoa pisou na água com o pé sujo e saiu andando. piso branco. Ou, não, nem precisa ser branco, mas assim, a pessoa saiu do banheiro, tá ligado? Com o pé molhado. Ou caiu um pouquinho de água no chão, entendeu? Já Mano, vai. sério, isso pra mim é o fim do fim. Eu tentei por muito tempo, entendeu? Tipo assim, enfim, não dá importância para essas coisas, mas assim, hoje em dia é impossível, cara. Eu não consigo mais esconder, Eu entendeu? também não. Isso é um exemplo que eu tô dando assim, eu não Sim. consigo mais esconder, entendeu? Porque eu acho que eu já falei disso em algum podcast, dessa parada aí da Você água. falou. Eu acho que foi isso aí que eu falei. Mas assim, chega uma hora que você não consegue esconder, né, cara? E eu acho que é aí que a verdadeira prova do casamento começa, né, cara? Quando você não consegue mais esconder quem você é. Tipo, se você rói unha, você gosta de roer unha, isso te acalma, é um ansiolítico, né, muitas vezes, para muitas pessoas, e uma hora você vai roer unha na frente dela. Ela vai ver que você é um roedor de unha. Sim, exatamente. Então, aí é uma das coisas, né, uma das manias, né, que a gente às vezes esconde e no casamento você não consegue esconder tanto, né? Na convivência, no dia a dia. Agora, você acha que igual foi com o Ricardo, perguntou você acha que o seu namoro teve um prazo de validade legal, assim, no sentido de você conhecer razoavelmente a pessoa antes de vocês darem o passo para morar juntos? Ou o baque, depois que foi morar juntos, a descoberta, né, dessas peculiaridades da outra pessoa foi muito grande por conta do namoro mais curto? Como é que foi para você? Não, o tempo de namoro eu acho que foi bom e não teve um baque muito grande assim quando foi morar junto, né? Não teve, deu para conhecer tanto um pouco das manias dela, a família dela e onde eu estava entrando, né? Deu para ter uma ideia, né? Então não teve um baque assim muito grande, né? Talvez tenha tido um baque não para mim, mas né, na família dela, né? Sei lá, de repente aí já é outro é outro podcast, Da família é o polêmico, deixa isso pro fim. Esses o último. Tá junto, cara. Exato. Quero ver o circo pegar fogo. Exato. É o último. Não vou prometer, né? Se for, vai ser o último da temporada. E pode ser o último dos casadões, né? Pode ser o último, por isso é arriscado, né? Pode ser. Deixa isso por último, né? Vamos ganhando força. Vai soltando devagar, né? Vai soltando devagar a informação para não assustar. É igual igual namoro, né? Podcast é o namoro, depois. Exato. Se der certo, é um casamento. Exatamente. Cada capítulo é um avanço na relação, né? Boa, é isso aí. Eu tô sentindo isso, inclusive, cara. A gente tá aprofundando devagarinho, né? De vez em quando os caras falam, isso aqui daí solta uma. Mas vai lá. Eu ia fazer uma pergunta. Alguém já deixou alguém ouvir ou não? Que a Débora ouviu o primeiro e o segundo. Não, eu deixei, mas a Kátia não quis. Não é que não quis, falta de tempo, né, cara? A Adriana também, ela falou assim, não, a minha vida é real. Como? A minha vida é real, não, eu quero... Ela deu uma desculpa, né, na verdade. Sim. Não, mas eu não fico forçando, não, porque não é o nosso público, entendeu?
falei, é um podcast feito por homens casados para homens casados. E não para mulheres casadas. A não ser que elas ela insistiu, ela quis ouvir. Não, ela falou, não, vamos ver o que vocês estão falando aí. Ah, ela adorou, cara, adorou. Ah, gostou? Ah, que bom. Não corta isso não, tá vendo? Você vai divulgar. Eu achei interessante, achei bom isso. Porque como, é bom. Como a gente já disse... É uma boa como a gente já disse, tem mulher que tem interesse em saber o que a gente pensa, entendeu? Claro, eu tenho certeza que sim. E o que você fala? Ela achou interessante, cara. Ela gostou. Legal. Não, acho que a gente tá abarcando a coisa de uma maneira sincera, né, cara? Não tem gente como a gente fazer mais do que a gente tá fazendo, porque a proposta é ser a gente mesmo. Então, eu acho que a gente tá conseguindo. O que você fala, Willis? Não, que facilita, né? Você falar, ser você mesmo, né? Torna tudo mais fácil. Né? Fica mais leve, deixa mais leve. Tem que deixar a coisa mais leve. Nossa, o jargão lá do mais alto grau de sofisticação é a simplicidade, né? Então, e não tem como você ser mais simples do que você ser você mesmo. Né? Então, isso aí já tá batido. Mas você vê, e tem tanta gente conseguindo ganhar um público, não estou dizendo que você vai ganhar um público, né, exorbitante, até porque o mercado hoje está sendo um mercado de massa para um mercado de nicho, né? Então, assim, cada vez mais nichada a coisa, cada vez mais cada um com a sua tribo, com as pessoas que têm afinidade, né? Então, assim, é um público menor, mas é um público que tá junto mesmo. Fiel, né? Exato, fiel, que quando gosta mesmo, né? Eu acho que isso que é mais importante, entendeu? Porque assim, no dia a dia você não fala, né? Você não se abre, você não tem esse tempo de explorar esse assunto, né? Tanto quanto a gente explora aqui, né? Por isso que isso aqui é um relacionamento. Legal, cara. Porque todo mundo vai ter que lidar com isso. É o que eu falei, eu andei estudando, eu vi. Tem gente, cara, que tem... Isso é normal. As pessoas têm mais medo. Não tem tanto medo do que o mundo vai falar, mas elas têm muito medo do que o cara perto dela vai falar. Do que o primo vai falar, do que... Entendeu? Esse cara dá mais medo do que... Nossa, se alguém me escutar na China, como que vai ser? Não tem problema. Não tem problema, né? Vai cair na rede, não tem problema. Agora, meu primo... É normal, cara. Mas assim, o julgamento, né, também, né? Exato, mas assim, uma vez que a gente topou, né? Pelo menos que a gente topado, se expor, não tem jeito, cara. Isso aí... E outra, não tem jeito, cara. Eu acho uma terapia aqui também, viu, cara? De verdade. É uma terapia. A gente conseguir falar sobre o que a gente passa, né? Não, a ideia é ser uma terapia para nós, né? E, se possível, se alguém, se o que a gente está falando aqui for útil, né? Eu espero que seja para ajudar, ou pelo menos para acalentar o coração de alguém aí que esteja passando por algum problema que ele acha que seja algo estratosférico, mas às vezes ele vê que é uma coisa natural, né? Que, como a gente tem mostrado, né? Legal que depois que a gente grava aqui, cara, eu começo a pensar em várias coisas, sabe? E por mais que às vezes eu não falo aqui, eu falo, porra, eu devia ter falado lá, tá ligado? Eu começo a pensar no assunto de verdade, sabe? Coisa que vai passando no dia a dia. No próximo eu falo. Não, isso é legal, porque a ideia é essa mesmo, né? Que, primeiro que seja útil para nós, né? Não sendo egoísta, mas assim, que seja útil para nós. E eu tenho certeza que, sendo útil para nós, tem muita gente também que está numa situação, tem um ponto de vista semelhante, que tem convicções parecidas, que estão passando por alguma situação relativa, né, ao que a gente vive. E eu acho que o útil acaba sendo, né, cara? Porque, em última instância, a gente está trocando experiência, né? Experiência sempre ensina alguma coisa, né? Que rola um pouco daquela coisa machista também, né? De, não posso falar sobre isso, não sei o quê. Sim. Liberta, cara, fala mesmo. É porque aqui todo mundo é menininho bonzinho, né? Não é ninguém aqui, pelo jeito, é daqueles caras, tipo, bem resolvidão, tá? Todo mundo aqui é meio acanhadão na juventude, não foi um cara muito badalado, algo que parece, né? Tirando o Williams, que era um cara do X-Tudo lá. O Williams era o cara da Night, cara, literalmente. Sim, eu tive essa experiência, mas atrás de um balcão, né? Poucas as vezes que eu saí do balcão e fui viver a night, né? Acho que cada um aqui viveu um pouquinho, né? Não, um pouquinho, porque eu tô dizendo, a gente não foi um cara, tipo, que tem gente que é da night. Eu acredito que não seja a pegada de ninguém aqui, entendeu? Não, acho que não. Quanto a isso, acho que nós somos parecidos e seria até legal, assim, se de repente algum desses podcasts viesse um convidado que fosse, né? Só para dar um debate. Com certeza.
Eu tenho, com o tempo. Porque o estilo de vida nosso é bem parecido. De todos aqui, os integrantes, é bem parecido. Tanto que a gente se conhece há um tempo e continua, né, convivendo, né, não se afastou. Porque, assim, a maioria das pessoas que eu conhecia, né, que não tem um estilo de vida parecido, eu já me afastei naturalmente. Né? Nada forçado, mas, assim, acabou perde contato. Mas e você, Eli? Qual foi a sua expectativa e qual foi a sua realidade? Cara, assim, pra quem me conhece sabe que, assim, eu sou canceriano e vive no mundo da lua, literalmente. Então, assim, eu sempre... E eu gosto de romance, já falei, eu gosto de ler aqueles romances clássicos, tipo, de Machado de Assis, Nossa, eu adoro José de... Eu adoro José de Alencar. Descobri que eu sou viciado em José de Alencar, entendeu? Então, assim, eu cresci em novela, né? Eu cresci nessa cultura. Então, assim, eu sempre tive a questão do romance, do Feliz para Sempre, do conto de fada, aquela coisa fantástica, entendeu? Que eu sempre tive isso, de verdade. Mas, por que eu tinha isso também? Porque eu não tinha muito convívio, né, com o sexo oposto, né? Assim, eu tive poucos, já falei em outros podcasts, poucas experiências, assim, com o sexo oposto, né? Então, assim, eu era muito sem práticas e também não conhecia o ponto de vista de estar com uma pessoa, entendeu? Então, assim, a Kátia foi o meu primeiro relacionamento, de verdade. Assim, eu posso falar que eu tive um pré-relacionamento, né, antes dela, mas, assim, foi algo muito superficial, né? Muito superficial, muito passageiro, assim, relacionamento mesmo. Tem gente que, no caso, o Gustavo namorou, né? O Gil, não sei a história dele. O Gil foi o caso prometido. Prometido. Com 13 anos eles casaram. Então. O Williams também. O Williams deve ter tido uns passos aqui, passos ali, né? Assim, coisa superficial também, né? Acho que é bem parecido com o que você colocou aí também. Então. O Ricardo teve um relacionamento antes, assim. Bem longo, Aí você compara, né? Eu não tive muito isso. Então, assim, pra mim, realmente, tudo que eu aprendi, né? E tudo que eu quebrei a cara foi junto com a Kai. E ela também, né? Eu também, em relacionamento mais duradouro, eu também fui o único dela. E aí, cara, eu sou um cara muito intenso, né? Eu sou... Nossa, então, assim, não tinha como meu relacionamento não ser intenso. Então, assim, quando é amor, é amor. Quando é briga mesmo, entendeu? E minha casa, eu fui criado dessa forma também, então... E é o oposto da Kátia, né? Porque, assim, a casa dela é todo mundo mais contido, entendeu? Aquela coisa mais velada, entendeu? É outra cultura. E muito respeito, assim, na minha casa, tipo, não tinha hierarquia, entendeu? Até hoje não tem, então, assim, não tinha hierarquia, né? Quem falava mais alto é que mandava, entendeu? Então, assim, eu cresci desse jeito. É que você cresceu num padrão diferente também, né? Muito diferente. Então, assim, não era o pai, mãe e ao mesmo tempo com esse som e aquela coisa e tal, não sei o quê. Mas era uma como que chama? Idealização? Sim. Muito. Tinha muita idealização. Muito. Relacionamento. Eu idealizei demais. Um relacionamento perfeito, esse romance, essa lua de mar eterna. E aí, é o seguinte, eu comecei a me relacionar com a Kátia, a gente já morava, cada um morava numa república, né? Então, a gente passava tempo juntos na casa um do outro, entendeu? Porque não tinha interferência dos pais, entendeu? Então, assim, era uma vida mais livre, assim, entendeu? E a gente ganhou muita intimidade, inclusive, assim, tipo, de ficar dias convivendo como casal mesmo, andando juntos, entendeu? A gente estudava na mesma faculdade, a gente vivia praticamente cada um na sua casa, mas assim, a gente vivia um relacionamento mais, como é que eu posso dizer? Mais próximo, não era só, né? Mais próximo, não era um namoro, assim, a gente se vê de fim de semana. Não, a gente se via todo dia, entendeu? A gente fazia tudo junto, todos os dias, entendeu? Almoçava junto, jantava junto, entendeu? Eu frequentava a casa dela direto, ela frequentava a minha casa direto. Entendeu? Foi aí que começou a lua de mel. Então, aí a lua de mel aí foi bem rápida. Foi bem rápida. Por quê? Porque é o que eu falei, é muito intenso, né? E você foi fora da margem. Hã? Você estava fora da margem, então. Não, foi muito rápido, porque assim, cara, a gente era amigo antes de começar. A gente era amigo. Então, assim, alguma coisa a gente já conhecia, mas tinha expectativa, né, dos dois lados, né, óbvio.
né? Eu também nunca tive, ainda mais primeiro relacionamento. Só que a proximidade, ela intensifica muito mais, né? Entendeu? Então, assim, como a gente tava junto todos os dias, a coisa não demorou muito para começar a aparecer, entendeu? Os defeitos apareceram rápido, entendeu? A coisa então, assim, e a gente sempre foi muito, muito grudado, entendeu? Assim, muito junto o tempo todo, entendeu? Fazia tudo junto, a gente tinha o mesmo estilo de vida, aquela coisa. A gente tinha o mesmo contexto, a gente era envolvido nas mesmas coisas. Então, a coisa não demorou muito para estourar, assim. Nossa, já começou conflituoso, na verdade, entendeu? Porque eu já tive que ter muita paciência, ela também teve que ter muita paciência para lidar com os meus defeitos, entendeu? Porque eu sou um cara meio transparente, entendeu? Quando eu confio numa pessoa e ela já me conhece meio de completamente, assim, entendeu? Meu jeito de ser, eu não fico escondendo. E como eu não tinha esse negócio só de fim de semana, a gente se via direto, a coisa não demorou para acontecer. Então, assim, a gente sempre teve um relacionamento bem conflituoso, entendeu? Nossa, no começo era muito, muito conflituoso, entendeu? Assim, briga, tal, discute, não sei o quê, depois resolve, mas já briga logo de novo. Então, assim, a coisa demorou para se lapidar. Mas mesmo assim, vocês continuavam querendo ficar juntos, todos os dias, sim, porque fazendo as coisas juntos. Sim. Isso é uma vontade de estar perto mesmo. Sim. Porque a briga não era no sentido de, vou acabar com isso. A briga era tipo assim, um querendo tentar mudar o outro porque gostava muito do outro. Porque gostava muito, queria ficar junto e... Exato. Não era mais aquela coisa assim, isso aqui eu tô brigando porque você me magoa. Não, tipo assim, cara, acorda pra vida, sabe? Uma coisa assim. Sei. É uma briga mais, tipo, parecia casado mesmo, entendeu? De uma intimidade, que é só uma intimidade mais forte. Mas a gente não tinha morado juntos ainda, entendeu? E eu achava... Aí que é a expectativa. Isso aí já me jogou no chão, entendeu? Porque o negócio já começou desse jeito, entendeu? Pouco tempo de namoro, o negócio já tava intenso dessa forma. Eu já, na minha cabeça, falei assim, não, tipo assim, agora, quando casar, quando a gente for morar junto, a coisa só tende a melhorar, né? Porque assim, o pior já passou, é o que eu imaginava. Essa era a minha expectativa. Só que assim, nosso caso teve uma peculiaridade que assim, que a gente morou junto antes de morar junto. Né? Porque a gente morou numa comunidade espiritualista, né, juntos por um tempo aí. E eu não considero, apesar de a gente viver como casado, eu não considero naquela época que a gente morava junto, porque como tinha muitas outras pessoas, você nunca é 100% você. Não, Então sempre tem alguma coisinha, tanto é que eu descobri isso depois, né? Que aí, por isso que eu considero mesmo que a gente tá casado mesmo, morando junto há 5 anos, né? Vocês foram para Peruíbe? Então, isso, quando a gente foi para Peruíbe, porque esse período aí a gente viveu com um casal mesmo, casado e tal, mas logo depois eu fui perceber que não, mesmo assim, não é a mesma coisa, cara. E aí é uma experiência que eu passo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente tava junto, dormia junto, vivia junto, passava o dia juntos, mas não é a mesma coisa quando a gente foi morar só nós dois. É bizarro, cara. Nossa, você acha que você resolveu, mas na hora que a gente foi morar junto, apareceu muito outra coisa. Aí teve mais conflito. Então, assim, sempre teve conflito, entendeu? Porque a gente tem muito amor envolvido, né, cara? A gente quer sempre o melhor do outro, puxar o outro para melhor. Então, assim, é sempre nessa pegada, entendeu? De puxar o outro para melhor, puxar o outro para melhor, puxar o outro para melhor. Foi muito conflituoso. Mas como eu já estava acostumado com a guerra, né? Com o PEG guerra, porque na minha casa era assim, tá ligado, velho? Todo mundo brigando pra, tipo, a coisa não era, tipo... Cada um defendendo o seu, né? Exato. Então, assim, eu já estava acostumado com esse clima mais de resolver na discussão, aquela coisa. Depois que eu fui amansando, melhorando e tal, pô, ainda não... óbvio, isso é uma coisa assim, ninguém é perfeito. Lógico que não. Mas quando a gente foi morar junto, só nós dois, aí eu tive uma frustração. Porque... E ela também teve, né? Porque a gente achava que a coisa ia ser pacífica, e não foi, entendeu? No começo. Não foi, porque tinha muita coisa que não foi resolvida. E você vê, cara, a gente já tinha 7 anos de namoro. A gente já tinha 7 anos de namoro e a gente achava que a coisa... já conheço, já sei. Não sabe, mano. Um relacionamento é diferente do outro, cara. Quando você vai morar junto mesmo,
E aí só foi nós dois, assim, passou um mês, a coisa já estourou. Outras coisas, né? Tipo, hábitos que a pessoa não conhecia, entendeu? Problemas que a gente não falava, entendeu? E aí junta mágoas do processo que a gente já tinha passado, entendeu? Foi bem complicado, entendeu? Por que será que é? Por que será que, né, que é tão diferente, né? É bizarro, cara. É bizarro. Passa a morar junto ou se casa, é tão diferente assim, é tão diferente de quando você convivia todos os dias, né, com a pessoa. Então, o que muda aí? As decisões, né, tipo assim, que comida comprar, né, que sofá escolher, que é que dá tanto conflito assim, né? É isso, cara. É justamente isso. Todas as decisões, né? Você tá afinando. Exato. Porque quando a gente morava na comunidade, não é uma decisão de o que é melhor para nós dois. É coletivo. É uma coisa coletiva. Então, assim, quando é coletivo, você tende a abrir mão de si. Sim. Agora, quando você tá no relacionamento, você tende a querer que o outro abra a mão dele para ele ceder a você, entendeu? E o outro espera que você também ceda para ele, entendeu? Você tende a isso mesmo. Você tende, aí começa a treta, entendeu? Porque aí você pensa assim, agora eu tô na minha casa. E a pessoa também pensa, eu tô na minha casa. E aí, a casa não tá nada. Tá. E aí você pensa, eu tô na minha casa com a pessoa que me ama. Exato. Ela vai concordar comigo. Eu vou escolher isso. Exatamente. E aí não, você tá dividindo uma vida. Então, assim, é um espaço comum, entendeu? Tem os seus espaços de privacidade, que também demora um tempo para você estabelecer, né? Porque assim, qual que é o meu canto? Porque todo mundo tem, né? Onde que é meu canto? Qual que é meu momento? Qual que é o meu momento? Entendeu? Você precisa de autoconhecimento também para você saber quais são as suas necessidades, mas você também precisa de muito diálogo para delimitar. Óbvio que eu acho que naturalmente, se o relacionamento não explode nos primeiros meses, acho que naturalmente as pessoas vão encontrando seu espaço dentro do ambiente, entendeu? Cada um começa naturalmente a delimitar. Acho que o meu é mais... Né? Meu espaço é mais esse, meu espaço. Seu papel, né? Seu cantinho, seu papel, entendeu? O momento, o seu horário, isso vai se ajeitando. Óbvio, no começo não foi fácil, entendeu? Até porque quando a gente foi morar numa kitnet, entendeu? Assim, num espaço é o que menos tinha. Espaço é o que menos tinha. Só que depois que a gente foi inverter o jogo, foi morar numa casa bem maior, né? E aí espaço sobra. Aí espaço sobra, aí eu senti isso, né? Hoje a gente mora num apartamento que é bem menor do que a casa que a gente estava morando, mas eu sinto que a gente tem esse espaço, né? Cada um consegue ter seu espaço, tá mais madura a coisa, né? Inclusive minha filha mesmo consegue ter o espaço dela também, e as coisas não ficam se atropelando, entendeu? Tipo assim, você tá me enchendo o saco aqui, pô, agora que eu queria fazer minha coisa, não. Acho que a coisa, o que tinha que dar mais de errado já deu em experiências passadas. Mas é impressionante, cara, porque quando você decide dividir uma vida com a pessoa, a gente parece que não tem noção do que significa dividir uma vida, né? A gente acha que é só dividir uma casa, tipo, vou morar numa república com a minha mina, tá ligado? Não é bem assim, tá ligado? Tipo, meu... a gente pensa nessas coisas primeiro, né? Exato. E o ponto maior tá sempre... Pela minha experiência, cara, assim, só começou a melhorar quando eu amadureci e percebi. Alguém tem que ceder. Entendeu? E, assim, não dá pra esperar que seja ela. E aí, assim, eu vou ter que abrir mão do meu ego, vou ter que abrir mão do meu orgulho e eu vou começar a ceder, entendeu? E é incrível, quando alguém começa a ceder, o outro naturalmente começa a ceder também e aí abranda. A gente tinha muito isso, entendeu? Ninguém queria ceder, eu e ela. Eram os dois batendo ali, entendeu? Não. E eu, nossa, o que eu mais queria ter razão, né? Porque... Eu preferia não ter nada, mas se eu tivesse razão, meu filho, eu já estava satisfeito. Hoje eu já percebi que não vale a pena, né? Não. Mas basicamente foi isso, cara. Realmente foi frustrante. Porque nossa, por muito tempo eu sonhei. Nossa, morar junto, ter nosso canto e tal, isso aqui. Quando a gente foi morar junto, mano do céu, foi embaçado. Eu falei, cara... Eu acho que é sempre assim, né? Tudo que a gente sonha... para trazer aqui no mundo da realidade é um parto, né? Então tem o período de gestação, e aí para a coisa se concretizar mesmo de verdade, já passou anos, né? Anos e anos, né? Exatamente. E aí a gente tem que passar por isso mesmo, né? Para a gente se preparar, né?
Verdade. Exato. E aí, se você aguenta passar do lado dessa pessoa, é porque a pessoa é certa, né? Sim, porque você vê, cara, eu fiquei nessa expectativa por muito tempo. Desde que a gente começou a namorar, eu já tinha isso. E parecia que, assim, a coisa não encaixava. Eu passava num concurso, numa cidade, e ela não conseguia se estabelecer na cidade, ela estava em outro canto, sabe? Parecia que a gente estava sempre... ia chegar junto, não dava. Aí eu me formei, ela se formou... A gente se separou um tempo, não se separou assim, tipo, foi morar em cidades diferentes. Foi o único momento que a gente morou em cidades... Não foi. Foi o primeiro momento que a gente morou em cidades diferentes. Mas eu já fui morar mais perto dela, mas assim, mesmo assim, Aquela vez a coisa que você não foi ia. pra Jundiaí, Jundiaí, ela tava em Ribeirão ou não? Não, ela tava em São Bernardo. E aí a gente ficou esse tempo aí, 1 ano e meio, a gente se vendo de fim de semana. Aí foi mais um namoro mesmo, né? Que a gente só se via de fim de semana. Perdeu um errado, pouco. cara. Exato. Ao contrário. É isso aí, cara. Foi um bagulho bizarro. Começou ao contrário. A gente começou muito intenso, depois a gente foi viver outra fase. Né? Hoje eu entendo que fez parte, né, do amadurecimento. E aí não dava certo, cara. Aí a gente voltou, passou por um monte de coisa. Em Ribeirão Preto a gente não morou junto, só nós dois. A gente foi morar em comunidade. Então, assim, nunca aconteceu a coisa do jeito que eu sonhava, que eu imaginava, né? Aí, quando deu certo, eu falei, não, agora tá ligado? Agora, quando a gente veio pra Baixada Santista. E aí, eu falei, agora né? Aí, quando foi morar junto, eu vi, falei, puta, mano, não é. Não é do jeito que... E eu percebi, cara, nunca vai ser do jeito que você imaginou. Por quê? Porque é o que o Luiz falou, mano, dá trabalho construir o bagulho. Tá ligado? Uma coisa é você idealizar um relacionamento, mas você vai ter que construir o relacionamento. O relacionamento não vem pronto, tá ligado? Eu não acredito nessa parada de alma gêmea, igual do jeito que o pessoal fala. A coisa precisa ser edificada, tá ligado? Dá trabalho edificar. Você vai ter que abrir mão de um monte de coisa, mudar, ajeitar, tá ligado? A casa que você vai morar não é a casa dos sonhos, muitas vezes, é a casa que foi possível, entendeu? E como que você vai viver seu sonho numa casa que não é dos sonhos? Você vai ter que adaptar o sonho, entendeu? Você vai, igual, eu trabalhei 5 anos em outro município, tá ligado? Você viajava todos os dias, entendeu? Então, assim, é outra rotina. Aí, depois de muito tempo, tive paciência, tal, perseverança, esperei, e hoje eu consigo, pela primeira vez, a gente trabalhando e morando juntos, os dois na mesma cidade, que é o que eu queria, né? Olha quanto tempo demorou, cara. A gente começou um relacionamento lá em 2007. Eu já tinha isso na cabeça em 2007, entendeu? E só foi se concretizar em 2019. Aí vem a pandemia. Para mostrar outros aspectos. Outros desafios, né? Outros desafios de morar junto. Pode falar. Você cria muitas expectativas ainda ou não? De algumas coisas? Mesmo você sabendo que não... mano, eu sou um bosta, mano. Eu crio expectativa pra tudo na minha vida. Faz parte da minha natureza. Eu sou um frustrado porque eu crio expectativa sobre tudo, entendeu? Eu me frustro demais com as pessoas porque eu crio expectativas de monte, e não só sobre ela, é sobre todo mundo, sobre o governo, sobre a vida, entendeu? É uma luta interna minha isso, entendeu? Então, assim, eu me frustro direto, mas assim, bem menos do que antes, porque eu acho que eu aprendi que é um problema meu, não é um problema da pessoa, não é externo, né? Filho, antes pra mim tudo era o outro, né? O problema é sempre o outro, né? Então, assim, eu já quis demolir sociedade, já quis derrubar sistema, já quis acabar com relacionamento, já quis mudar de planeta, de cidade, de país, tá ligado? Então, assim, eu percebi que o problema estava em mim, né? E hoje eu consigo lidar melhor com isso, mas ainda eu sou explosivo ainda, né? Então eu crio uma expectativa, vou alimentando, de repente não aguento, explodo. A gente pode sonhar, chamar de sonhador também, né? Sonhador, pô, total. É a expectativa, né? Assim, não é uma utopia, né? É um sonho, né? Que pode se realizar, né? Uma hora, um dia. Então, a gente tem muito isso, né? Acho que faz parte, né, da nossa natureza, né? Criar essa expectativa, né? Sim. E a gente não vai criar da nossa esposa? Eu acho que vai. Eu acho que o legal, assim, o casamento, eu sinto que o casamento evolui. Né? Não o casamento, assim, qualquer relacionamento. Ele evolui com o tempo. Se ele é verdadeiro, ele evolui. E é bonito ver a evolução. Não é rápida, entendeu? Mas, assim, é bonito ver o processo de evolução. Assim, cara, eu já não crio uma expectativa.
você vai chegar num relacionamento perfeito. Isso não Não, existe. jamais. Porra, minha mãe tem expectativa do meu pai até hoje, cara. Aí, ó. Enquanto houver expectativa, Quem sou há eu pra casamento. falar que vai ser perfeito, cara? Exatamente. Acho que Vai o ter problema é 50 quando anos de acaba. casado, velho. Não dá, mano. Não dá. Acho que então, aí, a chama. O problema é quando acaba a expectativa, né? Se acabou a expectativa, aí não tem mais casamento. Não, eu acho que acabou a expectativa, acaba. Quando não é que acaba, quando você consegue lidar com a expectativa, acho que aí você começa a poder ser feliz com o que você tem. É. A lidar, né? Quando você começa a lidar melhor com a sua expectativa, né? Exato. Porque ela não vai acabar, né? Acabar não vai acabar. Mas, Não. assim, pelo menos eu acredito que não, né? Porque assim. Mas você toma pelo menos mais elas são- cuidado com suas expectativas ou não? Ah, sim. Mas assim, hoje eu já transfiro muito mais minhas expectativas para minha filha, né? E eu criei um bode expiatório, entendeu? Hoje eu já não jogo muito na frustração em relação ao que eu espero do casamento. Assim, eu já jogo mais na minha filha. Então ela que aguenta mais a minha. Divide um pouco, né, Eli? Divide. Um pouco. É interessante isso. Quando era só nós dois, nossa, era tudo em cima da minha esposa. Agora Tem mais uma. Agora tem mais um. E o gato também, tem o gato também. Só que o gato você não pode Até o criar gato se expectativa. fode aí, velho. Mano, eu crio muito, você não faz ideia. Não, o gato é totalmente independente, É ele isso come que e vai dormir. É isso que me irrita, entendeu, cara? Cara, eu admiro, cara, eu nunca... Porque a gente tá falando de casamento, a gente se relaciona com o bicho também, né? Sim. Então o bicho faz parte da nossa rotina. Eu nunca criei gato, né? Uhum. Nessa pandemia apareceu uma cachorro, gatinha. né? Isso, o cachorro. Eu sempre gostei de cachorro. Aquela história, eu gosto de cachorro e não gosto de gato, né? Eu aprendi a gostar de gato. Até você ter um gato. O gato é fantástico. O gato é fantástico. O cachorro é legal. O cachorro tem essas qualidades assim que eu não troco por nada. Mas o gato é muito, o gato é sensacional, é fantástico, né? Expectativa pro gato. Ele é inesperado, né? Toda nossa expectativa por gato cai por terra, né? Toda. Sim. Toda. Ele não tá nem aí pra você e ele quer viver a vida dele. E é bonito de ver. É uma experiência sem controle, velho. Assim, pra mim, que sou um cara que gosta muito de controlar, né? É um bom treino. É um treino. É um treino diário. Legal, então. Mas é isso, cara. Eu acho que dá até pra finalizar, né, cara? Porque eu acho que... Cara, Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente conseguiu abordar, né, cara? Sim, total. Bacana. Acho que, inclusive, a gente chegou a ter uma noçãozinha mais geral, assim, do que... Qual que é o grande problema, né? O problema realmente tá na gente mesmo, né? Sim, é isso mesmo. Eu acho que, assim, primeiro, eu percebi isso, valeu pra mim, né? Pelo menos foi a minha experiência. Quando eu tirei mais o meu orgulho de lado e passei a ceder mais, as coisas começaram a melhorar. Parei de esperar criar a expectativa que o outro ia mudar, que o outro ia melhorar, que o outro ia fazer, que o outro ia acontecer, e eu comecei a fazer. A coisa milagrosamente começou a andar. Até porque, assim, você achar que mudar o outro vai melhorar é uma expectativa sua, né? Então, exato, é mais uma. E é a partir do seu ponto de vista que pode estar errado, né? Exatamente. Esperando melhorar, você pode piorar a pessoa. Exato, a gente sempre acha que a gente tá certo, né? Então vamos tomar cuidado também, né? Exatamente. Isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa uma avaliação positiva aí pra gente. Ajuda a divulgar o trabalho se vocês gostaram, né? E é isso aí, a gente se vê no próximo podcast. E é isso aí, rapaziada. Vamos nessa? Um abraço, cara. Falou, gente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Missão cumprida, hein? É isso aí.